Arigos, 93. Lei Complementar de Iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Maioria absoluta pode ser a diferença de um voto, da maioria dos integrantes do colegiado, estando todos presentes à sessão. Advogados públicos podem receber honorários advocatícios sucumbenciais, conforme decidiu o STF, desde que o somatório de tal importância com as demais verbas remuneratórias não exceda o teto constitucional, ADPF 596. A advocacia pública defende os interesses do Estado, União, Estados, municípios, agindo como consultora e representante jurídica dos entes públicos. A Defensoria Pública defende gratuitamente o cidadão hipossuficiente baixa renda e promove direitos humanos, garantindo o acesso à justiça. Ambas são funções essenciais à justiça, mas com objetivos opostos. O chefe da Advocacia da União é, de fato, o advogado-geral da União, mas ele não precisa necessariamente ser integrante da carreira, pois se trata de cargo de livre nomeação pelo Presidente da República, desde que se trate de cidadão maior do que 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, artigo 131, 1, da Confira, 88. O Tribunal de Justiça tem legitimidade para requerer ao STF a edição de súmula vinculante, conforme disposto no artigo 3º, da Lei N. 11.417/2006, art. 3º são legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, e, o Presidente da República, segunda, a mesa do Senado Federal, terceira, a mesa da Câmara dos Deputados, quarta, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sexta, o Defensor Público-Geral da União, sétima, partido político com representação no Congresso Nacional, oitava, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, nona, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal, os tribunais superiores, os tribunais de justiça de estados ou do Distrito Federal e territórios, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares. Uma empresa privada não é legitimada para propor edição de súmula vinculante. O inciso I do artigo 109 da Constituição Federal estabelece que será competência da Justiça Federal as causas em que empresa pública federal for interessada. É o caso da Caixa Econômica, conforme transcrevemos, art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar, e as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras res, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. O Banco do Brasil, por sua vez, é uma sociedade de economia mista federal, por isso não se enquadra no inciso I destacado. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou as súmulas 508 e 517 que transcrevemos. Súmula 508. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Súmula 517. As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente. O levantamento de valores referentes ao PIS, PASEP e FGTS não diz respeito a interesse da Caixa Econômica Federal, embora seja essa empresa pública federal que vai dar cumprimento ao alvará. Trata-se, na verdade, de matéria sucessória de interesse dos herdeiros, portanto a demanda será de competência da Justiça Estadual. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 161, que diz: súmula 161. É da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS, PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta. A competência originária do STF para o julgamento de ações contra o CNMP está expressamente prevista no artigo 102, IR da Confira, 88. Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, e processar e julgar, originariamente,
R. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 130-A. Segundo, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, quarta, rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano. Art. 127, 3 graus. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposta orçamentária deve ser enviada ao Poder Executivo, a fim de que este consolide todo o projeto de lei orçamentária para posterior submissão ao Poder Legislativo, que deverá sujeitar a proposta ao processo legislativo ordinário. Se o Ministério Público não encaminhar sua proposta orçamentária no prazo legal, o Poder Executivo considerará os valores aprovados na lei orçamentária vigente e poderá proceder aos ajustes necessários para respeitar os limites traçados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, não haverá obrigatoriamente correção inflacionária. Artigo 127, 4 graus, da Confira, 88. Está errada a afirmação ter reproduzidos os valores da lei orçamentária vigente, admitida apenas a correção pelos índices oficiais de inflação, caso não seja encaminhada a proposta orçamentária ao órgão competente no prazo estipulado pela lei. O recurso ordinário ao STF pressupõe a denegação do mandado de segurança julgado em única instância por Tribunal Superior. Artigo 102, segunda a, da Confira, 88, considerando que o julgamento foi proferido por TRF, pode-se descartar tal modalidade recursal. Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, segunda, julgar, em recurso ordinário, a. o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Já o recurso extraordinário pressupõe o exaurimento das instâncias ordinárias e a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, mas o enunciado não esclarece sobre estas particularidades, motivo pelo qual também há que se rechaçar esta modalidade recursal. Artigo 102, terceira, 3 graus, da Confira, 88. Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, terceira, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida, a contrariar dispositivo desta Constituição, b. declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, c. julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, d. julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Terceiro, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. A descrição do enunciado se adequa perfeitamente ao cabimento de recurso ordinário ao STJ, já que se tem uma decisão de mandado de segurança julgado em única instância pelo TRF, sendo denegatória a decisão. Artigo 105, segunda b da Confira, 88. Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, segunda, julgar em recurso ordinário, a. os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória, b. os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios quando denegatória a decisão, c. as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. A Constituição Federal não estabelece, aos procuradores de Estado, as mesmas vedações a magistrados e membros do MP, de modo que, em regra geral, não haverá proibição de que ele exerça a atribuição de presidente de futebol, desde que não haja incompatibilidade prevista em estatuto próprio ou na lei que organiza a Procuradoria-Geral do Estado. Uma causa envolvendo o município Delta X organismo internacional Sigma,
que acabou sendo judicializada no juízo competente. O juízo com competência originária para processar e julgar a causa julgou improcedente o pedido, e a questão requer saber se é cabível recurso dessa decisão. Inicialmente, cabe salientar que, neste caso, a competência originária para processar e julgar essa ação é da Justiça Federal por força do artigo 109, segunda, da Confira 88. Vejamos. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar, segunda, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Salienta-se que da decisão proferida pelo juiz federal caberá recurso ordinário para o STJ, conforme prevê o artigo 105, segunda, alínea C, da Confira 88. Vejamos. Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, segunda, julgar, em recurso ordinário, c. as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado e do outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Dito isso, os recursos podem ser de fundamentação vinculada ou de fundamentação livre. O recurso extraordinário e o recurso especial são exemplos de recursos de fundamentação vinculada, pois a necessidade de preenchimento de determinados requisitos para o seu cabimento, de modo que não aceitam qualquer fundamentação ou crítica, mas apenas os relativos aos vícios específicos para que sejam admitidos. Por sua vez, recurso de fundamentação livre é aquele que admite ao recorrente a alegação de qualquer matéria, desde que respeite os limites objetivos da demanda. Nesse sentido, o recurso ordinário é exemplo de recurso de fundamentação livre. Nesse sentido, Fredi Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha 2023, explicam que recurso de fundamentação livre é aquele em que o recorrente está livre para, nas razões do seu recurso, deduzir qualquer tipo de crítica em relação à decisão, sem que isso tenha qualquer influência na sua admissibilidade. A causa de pedir recursal não está delimitada pela lei, podendo o recorrente impugnar a decisão alegando qualquer vício, excelência, apelação, agravo de instrumento e recurso ordinário, por exemplo.